Histórias de Gramado. Oferecimento Rasenbier, a cerveja de Gramado, Vert Estada & Co. e Realwood Home Store. Boa noite a todos, estamos iniciando mais um episódio de Histórias de Gramado, num patrocínio da Rasenbier, cerveja de Gramado, Vert Estada & Co., Lagueto Golden Multipropriedades e também o Realwood Home Store, nosso apoiador. Hoje estamos recebendo aqui o nosso amigo Maneca, Manuel da Silva. Ninguém conhece Manuel da Silva, todo mundo conhece Maneca, ciclomotor, homem das bicicletas, das motos. Eu acho que só tem 2 ou 3 manecas aqui gravados, né? Aqui tem poucos manecas. Então, é um grande prazer te receber, né? Ainda mais agora que está completando 50 anos já de empresa, 50, né? Foi homenageado pela Câmara de Vereadores. Isso. Então, assim, para começar a nossa conversa, além de dizer que é um prazer falar contigo, né? Como é que tu acabou chegando em Gramado? Porque eu não sabia que tu era catarinense, pois né? Como é que foi a tua chegada? É uma história muito longa, né? Isso. Tu sabe que o meu pai tinha um atacado lá em Santa Catarina, em Araranguá, Turvo, né? Tá. E ele comprava dos colonos os cargueiros chegavam lá, compravam mercadoria, estocava e subiu a serra, cara. E daí eles disseram para ele, olha, tem uma obra muito grande no Salto, que era para ser a barragem do Salto, né? Uhum. E isso aí vai ser bom para ti, cara. Vamos para lá, que lá tu vai ficar rico. E o meu pai era muito ambicioso. Vamos embora. Veio para cá, eu tinha 9 anos. Ah, tu veio com 9 anos? 9 anos. Daí eu estudei lá no Cristino Ramos, lá no Salto. Sim. Depois estudei no João Correia. E a gente terminou a obra, morreu o Salto. Mas o teu pai, só lembrando, né? O Salto é Vila Eletra. Vila Eletra, Lá nós temos o nosso grande amigo Pedro Bala, que faz aniversário amanhã, Pedro Bertolucci. Oh, que bom. Nasceu parabéns, em Eletra. Parabéns para ele. Um abraço parabéns pro Pedro, antecipado, né? O Pedro é nosso grande amigo aí. O Pedro é muito legal comigo. Uma pessoa que tem uma história bacana, né? Mas o teu pai veio fazer o quê aqui? Ele botou um comércio ou veio trabalhar na obra? Aquele tempo era tudo, né? Um armazém. Era tudo. Era um armazém, era uma pensão, era um atacado, era tudo. Que legal. E vinha aquele pessoal do norte, vinha de todo lugar para trabalhar ali. Devia né? ter muita gente trabalhando numa obra daquela. Mas era uma cidade, né? O Salto era uma cidade. Que loucura. E tinha hotel lá, aquele hotel funcionando, tinha né? Hotel. Aquele hotel. Sabe que eu cheguei a ficar uma noite lá, o Gramadense, sabe, Maneca? A gente tem que contar aqui para contar a história. Sim, claro. Uma vez o Gramadense fez uma concentração lá. Tinha um jogo importante, eu não me lembro que o Serrano e Canela, com o Atlético em São Chico, então resolveram fazer a concentração, a gente dormiu lá. Então, ainda naquele hotel. Hoje está lá o prédio ainda de madeira. Daí depois ficou pro Exército, uma coisa assim, ficou uma sede para os pessoal do Exército. Do Exército. Porque ali deve área de marinha, que eles consideram que é próximo da água. Mas aquele hotel lá ia bastante gente. Né? Que legal. E quando é que vocês vieram para Gramado? Que ano foi, Maneca? Pois foi, eu vim daí vim só eu para Gramado. Ah, tu não veio com a família? Não. Os teus pais ficaram em Canela? Meus pais moravam em Canela. Tá. Eles ficaram lá. E eu vinha de bicicleta. Todo dia. Aí começou. E além disso eu treinava, né? Para as corridas, dia 7 de setembro, que dava aqui em Gramado, dava em volta da praça. Sim, ali, tinha a corrida. Eu lembro que, eu não me lembrava que tu corria, eu lembro do Alvari. E tinha o Pedro Catarina, te lembra? Catarina. E tinha o Ersênio Schmidt, aquele era bom no pedal. Isso aí. Ele me incentivou também. Eu lembro das corridas de bicicleta aí, alguma coisa muito vaga. Mas tu vinha de bicicleta para trabalhar aqui? Para trabalhar. O Carlos Bastos corria aquelas Fubica, né? Sim. Era muito lindo, né? Sim, era bacana. E nós corríamos, até eu tenho uma foto, eu tenho Tem um livro do cara de Canela lá que ele fez. Certo. Canela era assim, não sei, uma coisa assim. Eu tenho a foto. Tem a foto ali? Tenho o livro, eu saí no livro. Que bacana. Eu saí no livro do Peca
E no livro esse... Pequinha teve aqui no programa também. Eu olhei, isso aí. eu olhei. Mas assim, Maneca, deixa eu te perguntar, quando tu vinha de bicicleta, mas tu já veio para trabalhar com oficina ou tu veio com fazer outra coisa em Gramado? Não. Eu vim para trabalhar com oficina, mas eu mexia lá em Canela, mas daí um dia o Ersênio Schmidt chegou e disse, Maneca, vamos montar um negócio lá, Gramado não tem oficina. Ele tinha oficina lá. E ele, não sei por que motivo, ele queria vir para cá, né? Se eles queriam a casa, o que é que ele pagava o aluguel. Aí viemos aqui. Aí fomos na frente. Pois é, onde é que foi a primeira oficina? Na frente da antiga carroceria do CAPS, na frente do Biriba. Na frente do Biriba, sim, ali na Borges Medeiros. Agora ali tem. Ali é onde era o Ferrari. Perto do Parmegiani. Que na verdade é o Vicente Ferrari que tem ali a propriedade. Ali. Tinha a loja do Saquete há um tempo atrás. Ali nós esquecemos, mas no chão batido. O seu tinha a oficina do Fuxo. Isso. Tinha. Isso foi depois. Fúcio, né? Era por ali, né? O Fúcio trabalhava fazendo material para as carrocerias do CAPS, do Caspa. Ele chamava do Caspa, né? Sim, que era o CAPS. Tu te lembra que ele fazia lá, carroceria? Sim. E nós e tu começou ali. E como é que era? Que é uma curiosidade, né? Porque tu veio para cá. Então, tu era, vamos dizer, o único, vamos dizer, que consertava, e tinha muita bicicleta na época? Não, começou devagar, mas os colonos tinham muita bicicleta. Na colônia? Na colônia tinha bastante, aquelas Guérica, aquelas Odomo, aquelas antigas. Certo. E tu sabe que eles vinham ali, daí eu disse, tu não quer pintar essa bicicleta? Olha essa aqui que eu fiz. Pode fazer tudo. Aí daí eu pintava. Desmanchava tudo, pintava tudo. Né? E tu tinha um sistema moderno na época de pintar as bicicletas? Como é que era? Bom, eu comecei pintando com a tal bomba de Fritz, de matar mosquito. Tu me falou, que legal. Começamos com cheio de tinta. Depois inventei, era muito difícil, além de não se encontrar um compressor, e o caríssimo ainda, né? Claro. Fizemos de um compressor de geladeira. Fizemos um compressorzinho. E a pistola a gente fez de uma lata semelhante ao Fritz ali, botamos uma mangueira atrás e fazia. E pintava. Então, mas era colono. E aquele tempo quase não tinha asfalto. As bicicletas devia levar, cair muita gente, machucar. O asfalto era só o Hospital Santo Sim, era só um pedaço. Ali, né? Sim, mas eu diria, a maioria que andava de bicicleta é em chão batido. Sim, e daí quebrava, aquele tempo quebrava o garfo, a ponta do garfo quebrava, e eu pegava, tirava, tu já pensou, eu tinha que desmontar e levar lá no Secundino, de bicicleta. Secundino Prece no lado da Renner, hoje tem a Renner hoje. Era lá, né? Ali em cima, perto da rodoviária. Isso. E tu sabe que eu levava... Tirava, para a pessoa trabalhar, tirar o garfo. Agora o cara vira ali, solda no lugar, né? Sim. Tirava, ia lá, eu deixava juntar um garfo para a lama, a gente soldava também, tudo. Levava lá, solda aí para mim. E ele começava. Isso aí foi no ano de 67, por ali, já estava. Daí, de vez em quando, vinha me dá uma olhada nesse motociclo aí. Pois é, sim, aí entrou a época do motociclo, né? Eu tinha motociclo. O Ersênio Schmidt sempre gostou de motociclo, ele sempre tinha. O pai dele também tinha, o Nelson Schmidt também tinha. Sim, o Nelson. E daí então a gente levava aquilo lá para fazer tudo, cara. E quem tinha um aparelho de solda era o cara. Pois é, mas assim, ó, tu tinha uma estrutura para bicicleta. Legal, tal. Mas aí, passando para o motociclo, até quando tu ficou naquele espaço lá? Eu fiquei até depois, até o ano 70, por ali. Anos 70. Que eu fiquei ali. E daí surgiu essa oportunidade do Alberto, né? Sim, é porque nós conversamos um pouco antes do programa, né? Sim. E aí, então, o Maneca estava dizendo que ele teve, a gente quando fala do Maneca, bicicleta e moto, mas na verdade tu teve um período muito grande com motosserra. Como é que foi essa história? Muito bacana com o Casagrande aí, né? Tu sabe que daí a gente
começou... Eles começaram a ver, né? Vai procurar quem? Era eu, né? Sim, mas porque o seu Alberto ele tinha revenda de motosserra. De motosserra. E ele vendia motosserra, depois aquelas trilhadeiras, roçadeiras, tudo aquela coisa, é tudo igual, né? Certo. Daí ele disse, Maneca, vem me ajudar. Eu fui. Daí ele disse, eu vou te arrumar um lugar ali. E lá nós trabalhávamos, era chão batido, cara, um cantinho. O seu Benete tinha cedido para nós aquele Benete que trazia leite lá do campo. Ah, do campo. Aquele. Daí a gente começou ali, mas a bicicleta eu nunca abandonei. Sim, mas ali com o Alberto tu prestava serviço para ele, tu não era funcionário dele, eu né? sempre quis... Sim, tu tinha a tua independência. Eu sempre quis ser independente. Teu negócio, né? Daí ali eu fazia minha bicicleta, ele vendia uma motosserra, eu ajeitava para ele e foi indo. Aí daqui a pouco expandiu o negócio, não tinha mais lugar para botar ali. Certo. E o Cizinho Balzaretti era cunhado do Alberto. Certo. E eles estavam sempre ali tomando chimarrão com o Tomazelli, com o Zorzanello, né? Certo. Aí, o que eles fizeram? Passa para cá, né? Que a Brahma tá ali. Tu foi ali por aqui. Nosso gramadense mais antigo é o prédio da Brahma. É o prédio da Brahma. Exatamente, ali na rua Nelson de Nibiru. Aquele prédio onde é que tinha a distribuidora de bebidas até pouco tempo atrás, né? É ali que tu foi, então. Daí ali tinha um espaço enorme. Ficou muito tempo ali. Ali eu comecei em 73, cara. 73. Pô. E daí apareceu a lambreta. Vamos mexer na lambreta. Eles não tinham outra saída. Tu lembra, assim, algumas figuras da época? Porque isso é importante, assim. Por exemplo, o motociclo, tu comentou. O Nelson Schmidt era conhecido, né? Infelizmente morreu cedo, mas sempre com motociclo, né? E lambreta, quem eram as figuras da época? Lambreta era Eu lembro que o Remy Mazotti tinha uma. O Remy Mazotti tinha uma que eu arrumava já lá. A dele era 63. Sempre que ele vinha ali da linha bonita, ele né? Vinha todo dia. Quando ela estava ruim, ele deixava lá, ia no banco, eu ajeitava para ele, e daí de noite ele pegava quando ele ia embora. Mazotti, o Remy Mazotti. Tinha o Nadir Strasburger, o irmão do Bileco. Tu conhece a família? Não, o Bileco me lembro, do Nadir. O Nadir é mais novo. Já faleceu também. Aquele era fanático, ele comprou 3 lambretas novas. Nós fomos lá buscar em Porto Alegre, né? Que bacana. Essas lembranças são bacanas. Isso foi legal. E aí a lambreta veio seguindo. Aí o que entrou depois? Depois da lambreta entrou a moto. Entrou a moto, o mobilete foi depois. Mobilete mais ou menos junto, né? Porque entrou a moto, entrou o mobilete. Começou a vir umas importadas. Em 78, acho por aí. O Peca tinha ali do Irajá, ele até contou a lojinha, né? Ele tinha a loja, eles revendiam da Honda? Da Yamaha. E daí ele citou isso no teu programa aquele dia, né? Citou, né? Ele tinha a loja aqui perto da praça. Naquele casarão da Rádio Floresta. O Alberto também chegou a trabalhar ali, sabia? Na Rádio Floresta, não sabia. Chegou. Não sabia. Ele era meio fiscal daquele sistema rural ali para fiscal. Ele trabalhava no banco e ele fazia os empréstimos e ele viu a brecha para botar isso ali. Botar a moto. E daí ele me convocou. Sim. Daí passei lá pro Balzaretti e todo mundo me procurou, né? Daí foi um mobilete, foi moto e a bicicleta. Tu citou antes alguns nomes que eu até desconhecia alguns assim de marcas. Qual é que assim as marcas de a Honda e a Yamaha são mais, vamos dizer, mais modernas, 40, 50 anos para cá. Mas assim, antes tinha a bicicleta, tu falou Odomo. Tinha Odomo, o Gehrig, Caloi, tinha Axel, que era uns turcos, né? Axel. Depois tinha as americanas, né? Tinha as NSU, tinha a bicicleta Philips. Bicicleta Philips, coisa muito linda. E nessas motos, assim, tipo mobilete, também tinha algumas marcas diferentes. Tinha a Garelli, tinha a Fuchs. Era um nome meio Fuchs. E tinha a
A Garelli, a Mobilete, né? E depois a Monarca inventou de fazer a Monareta. Monareta, eu Monareta. Não me lembrava mais da Monareta. Monareta, isso aí. E outra coisa também que eu lembro assim, a gente começou a ver muito em Gramado, começou aquelas bicicletas para criança, assim, para adolescente não. Quem está aprendendo a dirigir. Não, tinha umas bicicletas que eram mais baixinhas. Não era triciclo. Aquela era a Monareta. A Monareta, que era menor. Tá. Ela servia para tudo. Certo. Tinha... Eu aprendi numa dessas. Ela tinha aquele. Isso é famoso até hoje. Uma Monareta hoje vale 2, 3 mil. Tu vê, uma Monareta, isso aí, eu não lembrava. A Monareta foi muito famosa. E dentro dessa evolução, então, estamos falando de moto e tal, tinha aquela 125, tal, e foi mudando, evoluindo, uma coisa. E as bicicletas é uma coisa fantástica. Hoje, bicicleta vale mais que um carro. Tem bicicleta de 30, Como é que 40. tu te adaptou a esses tempos? Tu sabe que a bicicleta, na verdade, é que nem um carro, né? O carro tem 4 rodas, tem freio, tem motor, tem caixa. Só mudou, mais prático, mas agora com ignição eletrônica, né? Ficou melhor para trabalhar, porque antes tu tinha que regular o platinado, tinha um DKV, tu tá louco, tinha 3 platinados, 3 bobinas, 3 condensador, né? Era horrível, né? O Carlos Bastos trabalhava naquilo, ele me chamava para mim, Maneco, me dá uma mão aí, tu que mexe nos 2 tempos, né? E ele não enxergava bem. O DKV... O Mosquem saía dali antes. O Ivanor Maurina tinha um DKV famoso, né? O Galão ia para Taquara, eles tinham revenda em Taquara, não sei se tu te lembra, que o Mosquem tinha VMAC, né? Tinha VMAC, né? E antes ele tinha que arrumar o Jeep, tinha o Jeep Candango aquele, né? Te lembra do Jeep Candango? O Jeep eu me lembro, eu não me lembro do Galão ter. O Galão era filho do Galas. Sim, do seu Oscar Galas. O Júlio César. Ele faleceu há pouco tempo. Ele arrumava o Jeep antes de descer para baixo e falhava aquilo ali, daí ele ia lá arrumar. Na oficina ali. Tu era o salvador da pátria. Era uma coisa. Mas então ficou mais fácil, porque evoluiu muito, né? Bicicleta e as motos. E uma outra coisa também que me parece que não é uma coisa assim tão antiga, que cresceu muito, é o bicicross e tanto que depois tu vai nos falar do nosso clube lá, né? Mas isso também foi uma coisa que foi surgindo aos poucos, né? Sim. Quando é que começou forte essa questão de bicicross e motocross? Começou primeiro o tal de bicicross. Isso. Aquela bicicletinha pequena. Isso. Os gurios lá pro Mato Queimado, lá na terra do Benete. Do Benete. Isso. E tinha os carreiros lá, eles começaram a andar. Daqui a pouco tinha o Escovinha que trabalhava na prefeitura. Ele comprou uma 50. Vendedor de paçoca. 78. Era em 78. Era em 80, por ali começou. E ele começou a abrir estrada com a motinha, andava e abria carreira. Daqui a pouco levou uma enxada lá e começou a fazer. E o pessoal se animou. Daí o Pequim tinha uma TT 125, o Bugio tinha outra, o Piranha tinha... Acho que o Alexandre Mazotti. O Alexandre Mazotti foi um grande incentivador, né? O Mazotti fez... O Mazotti fez muita coisa. Aí a gente se reuniu lá na Minuano, vamos fundar o Gramado Cross Club. Que ano foi isso? Isso foi em 81. 81. Então, vamos fundar. Aí fundamos. E... cara, começamos ali e era novidade, todo mundo ia. Pois é. E o Pedro, vou dizer... Que era o prefeito. Prefeito. Ele nos ajudou muito ali. Ele botou uma semana lá as máquinas trabalhando lá para sair a pista. Na verdade, foi loucura. Fizemos a pista e deu a prova. Né? Aí, sim, daí o Volney me disse para mim, Maneca, vamos mandar umas fotos disso aqui para o pessoal da Hollywood Motocross, que estava um sucesso, né, o Hollywood. Sim, tinha transmissão pela TV direto. E nós entramos, acho que na terceira
edição a gente entrou. Mandamos, cara. Os caras vieram aí e acharam a coisa mais linda, porque a pista era em volta, né? Do lado. E outras pistas, tu tem que ficar fazendo aqui, faz ali, aí eles nem se sabem mais o que está acontecendo. Aquilo vinha lá, tinha o lago, rodeava em volta, tu sabia certo quem estava em primeiro. Veio o cara ali e disse, vamos fazer o Hollywood. Meu Deus do céu, nós ficamos loucos, né? Se reunimos todo mundo aqui e tal, fomos fazer. A história. Foi muito lindo, mas foi muito lindo. Daí eu acho que no terceiro Hollywood, acho que o segundo, terceiro, uma coisa assim, nós entramos. Daí o terceiro ou quarto, eu até tenho o cartaz lá em casa. Cara, encheu. Era povo, eu lembro. Aliás, esse foi, eu acho, o maior evento da história de Gramado. E na Pedro, aquilo tinha carro estacionado aqui no centro. O Pedro me falou isso no jornal. Eu tenho o jornal lá. Ele disse: o maior evento de Gramado. Foi. Tinha gente dormindo na praça. Aquilo era povo. Povo. Era 5 horas da manhã. Eu fui dormir lá, né? Eu saí de lá e disse para minha turma: olha, vocês querem ver o motocross? Queremos. Então vamos agora, porque isso tá entupido, cara. Tinha fila daqui até lá. E os caras queriam entrar e tava difícil, eles queriam arrebentar o portão. Mas ninguém esperava aquilo. Ninguém esperava aquilo. Bom, nós ganhamos tanto dinheiro que deu para nós comprar aquelas hectares de terra lá, 19 hectares de terra. Isso foi em função daqueles eventos? Em função do Hollywood. Que loucura. Compramos. Eu não sei o valor que era na época, porque tudo mudou, mas foi... Pois é, e aí... Eu fui presidente, fui sócio fundador e fui presidente. Foi presidente, né? Hoje quem toca ainda é o cabeça, né? Cabeça, que é o líder, vamos dizer assim, né? Daí depois a nossa turma acabou, a gente vai ficando a idade vai cansando, né? cansando. O Peca foi morar lá na Vila Oliva, cada um tomou um destino, a gente tinha compromisso. Que ano foi comprado lá do Carazal? Em 87. Só para quem não conhece, tem o Parque Tomazini, agora está saindo o Parque da Mônica, o Estádio Centro Esportivo Gramadense. Lá no final, Rua Germano Boff. Lá no final está o Cross, tem 19 hectares. Aliás, tem uma vista maravilhosa lá de cima. Aquilo lá para fazer, nossa intenção era fazer um centro esportivo, campo de futebol, futebol de salão, cancha. A nossa ideia era muito, né? Muito... mas quem sabe, né? Mas daí depois, sabe, começaram, cada um tinha seus compromissos, ficou assim. E agora tá lá, o cabeça tá lá levando. Mas tem competições, mas são menores. Mas depois... precisaria um investimento muito grande. E depois outra coisa, o cigarro foi proibido a propaganda, a Hollywood. E daí... É verdade, sabe que eles podem até patrocinar eventos, mas não podem fazer propaganda. Então aquilo era Hollywood, né? Era a coisa mais legal tu ver uma propaganda do cara pulando, né? E tá lá. Agora não sei o que a gente vai fazer. Mas ali o espaço é muito bom, é um patrimônio fantástico, né? Ali vai ter que talvez fazer uma parceria com nós queríamos fazer com o Gramadense, mas os deixadiços começaram. Porque lá dava o campo de futebol, perfeito. Foi quando eles foram venderam aqui, né? Nós ia separar. Eu era presidente do clube até na época. Daí... que o pessoal fica... A coisa de fusão de clube é um... Lembra quantas vezes foi tentado a Recreio e o Tênis Clube? Isso é difícil, né? Sabe? Onde tem opinião de dois... e são atividades diferentes, né? Mas eu vou dizer assim, aquela região ali é fantástica. E a área que foi escolhida para o tipo de atividade também. Então vai chegar o dia que vai acontecer, né? A gente fez ali... corrida de kart, fez corrida de minimoto, corrida de gaiola, que deu uma época, a gaiola estava no auge, né? Depois, teve as gaiolas também. O Bergamasque, né? Daí depois foi terminando. Mas é uma história bonita, né? E é um clube, tem 40 anos praticamente, né? 41, né? Pelo que tu falou. Mas aqui, voltando dentro da tua atividade profissional, Aneca, tu estava comentando aí, tu já tem famílias aí, tá na 4ª geração atendendo ali, né? Tu lembra, assim, algum... Não, eu lembro do Tadeu Berti.
Ele era fiscal da carne, sabe? Tá, o Tadeu, que é o pai... É o pai do Ziro, né? Isso. E o Vili. O Vili. Eles... Hoje eles têm um mercado isso. Ele era o fiscal da carne naquele tempo. Ele ia lá para dar aquela carimbada lá, olhada. E daí trazia o pedacinho dele junto. Né? Fazer o teste. Isso aí, que legal. E depois vinham os filhos dele. Eles trabalhavam no Vime, né? Eles tinham as bicicletinhas caprichadas, aquele guidãozinho reto naquela época, né? Legal. O Edo, né? Eles mandavam desmanchar tudo e fazer tudo novinho, né? E daí depois veio os filhos do Edo. E depois veio os filhos do filho do Edo. Os netos do Edo. Então seriam um bisneto do seu Tadeu. Bisneto do seu Tadeu. Isso aí, né? Que bacana, né? E uma outra curiosidade, porque aqui tu sabe quem tem que contar a história, né? Não precisa te preocupar. Quem não gostar, liga e diz, não deu, o Maneca errou, não foi bem isso. Não, o Luia, muitas vezes a gente uma data, outra esquece, né? Mas assim, quem eram os caras que mais destruiu bicicleta, motos, assim, que tu lembra, assim, das figuras aí da cidade? Bom. Que deve ter. Tem. Deve ser uma loucura, né? O Baiano. O Rui. O Rui Baiano. Ele tinha uma moto, ele chamava de suja. Porque ele não lavava nunca, né? Ele era muito relaxado. Ele ganhou a primeira corrida que deu aqui, que nós fizemos uma corrida assim. Tinha o Arthur Augen, se lembra? Ele era jornalista, né? Sim. Ele mora em Brasília agora. E era o que mais terminava com as motos, era ele. O Volney comprava a moto, ele queria comprar uma moto. O Volney Benetti. Mas ele nunca conseguia arrancar porque ele empinava ou estragava antes. Ele era Na verdade, não sabia pilotar. Não sabia pilotar, né? Tinha o Álvaro Borba, que era o... Sim. O Álvaro Borba, que... O Álvaro é o pai do Renan. Isso, é o pai do Renan. O Quinho, que é também da parte ali. Borba, né? também. É o Piranha. Sim. O Bugio, que tu fez entrevista com ele aqui, né? Sim. O Bugio era... Eu desmontava a moto dele sábado, tirava tudo para ele andar, e segunda de manhã ele vinha, eu tinha que montar para ele trabalhar. Tudo ali. Tu tá louco. Era. Tu comentou que tinha uma moto meio diferente que destruía muito também, o Frantz, do Hotel das Hortênsias. O Frantz. Também. Era uma Sachs. Não era nacional, né? Não, aquela era... Aquele tempo eles importavam umas, né? Importavam. Só tinha nacional, era a Lambreta e a Mobilete, né? E a Mobilete era nacional. O Francis era uma figura, cara. Ele tinha aquela motinha, mas ele queria que fosse uma moto, né? Ele andava que nem um louco. Todo dia o pai dele xingava ele. Seu Francis xingava ele. Estragou de novo, guri. E o Jorge dentista tinha... O Jorge Ribeiro. Tinha uma chispa. Uma chispa chegou com aquele tamanhão numa chispa podia ser meio estranho, né? Era, mas ele era fanático. O Jorge é outro que veio para Gramado nos anos 70, final dos anos 60 para 70, né? O Jorge. Sim, ele tinha uma chispa. Uma chispa. Ele tinha também uma 125, uma importada, que a Clarinha, que era a secretária dele, andava. Clarinha Princeton. A Clarinha Princeton. Aquela gostava de moto e gosta até hoje, né? Ela andava na moto e ela que levava lá para arrumar. É legal. Ô, Maneca, e falando assim de Gramado, né? Tu chegou aqui lá, então, há mais de 50 anos, né? Número redondo, chegou aqui e tal. Como é que era o Gramado, assim, como é que era o dia a dia, tu lembra? Assim, do pessoal, onde é que o pessoal se encontrava, o que o pessoal fazia, ou tu simplesmente voltava para Canela e tal, não tinha uma convivência aqui? Eu voltava para Canela, e daí depois, em 67, eu casei em 67. Em 64 eu vim, 63, 64, e daí uns 2 anos eu namorei ali, 65, 66, 67, daí eu casei. E daí melhorou, daí não precisava vir de bicicleta, né? Claro. E tinha o trem, cara. Tu pegou ainda o tempo do trem? O tempo do trem, atravessava ali no
no Bela Vista, lá onde tem os carros e motos. Certo. Atravessava assim, tu tinha que passar assim para não estourar o pneu, né? Se tu não sabia. Ah, sim, passar nos trilhos. Pegava, era um perigo. Mas aquilo a gente tinha prática. Mas assim, em Gramado, aqui no centro, tu falou, tinha um pedacinho de asfalto, o resto não tinha asfalto. Tu frequentava o Café Cacique, o Café do Brasil, do Luiz? Não tinha. Não ia nos bailes, na Minuano, Recreio? Não, nada disso, cara. Eu não sei, eu sempre fui um cara caseiro, né? Eu só gosto de ir nos bailes na Colônia, que já te encontrei muitas vezes. Claro, eu também gosto. Para jantar, né? Comer aquela janta. Daí a gente ia lá na Renânia, né? Certo. Que nós temos os parentes da minha mulher são da região da Renânia, né? E que, assim, daquela época que tu chegou, enfim, desses anos todos, e os teus amigos da época, claro, tu falou de alguns, mas tu contava mais seguido, ali daquela região tinha o próprio, ali o Caspa, que a gente chama, o Casper, né? Tinha ali o pai do Hilário, né? Aquela turma ali, né? Tinha o Biriba, que era muito legal, a gente conversava ali. E daí depois ali tinha o Estrasburgo, aquele Nadir, né? Aquele a gente andava de lambreta, né? Tinha o Nadir, o Dalvino Consone, acho que chegou com isso. Ele é genro de um Tomazelli, ele faleceu há pouco aí. O Dalvino foi muito meu parceiro. Né? E ali onde é que tu te instalou a primeira vez, que nós falamos quase em frente ao Parmegiani, hoje que ainda tem um armazém ali. Na época já tinha, né? Já tinha. O Danilo, a turma toda, né? Era, Danilo. E tinha ali também a oficina da empresa Floresta, não tinha? De ônibus. Sim. Tu lembra dos ônibus e tal? Sim, lembro. Era exatamente ali no lado onde é que era a tua oficina, sim, então. Depois eles mudaram. Como é que, com as marcas, o tipo de ônibus, tu lembra? Tinha muito ônibus, aquele tempo era o GMC. Com a cabine na frente, o bico. Chevrolet, né? 58. Né? Com a gasolina, cara. Você tá louco, né? Era a gasolina, né? A gasolina. Depois surgiu os Mercedinhos, bicudo que eles falavam, né? Até a prefeitura comprou. A diesel daí. A diesel, daí era uma loucura, né? Era uma loucura. Ali tinha a Floresta, eu lembro. Depois ela se mudou, né? Lá pro outro lado. E ali naquela região também tinha, então, nós falamos o armazém do Parmegiani, tinha o Biriba, né? O Biriba, famosa, né? A loja como é que era? Lojas Alziro Frank. Lojas Conrad. Isso aí. E tinha ali, famosíssimo, né? Tinha a marmoaria, chegou a pegar do Mosquen, né? Do Mosquen. Meio para baixo. Isso, do seu Carlos Mosquen, o Argemiro. Tinha o armazém do seu Rec, né? Ali. Também o armazém do Rec. E tinha onde é a Fubica do lado ali, tinha o Manuel Carreteiro, aquele era meu tocante. Que é o pai do Serginho Fubica. O pai do Fubica, do Serginho Fubica. Ali. Isso. E tu lembra, tinha o hospital, tu lembra do Hospital Santa Terezinha, ali, o doutor Érico, a turma toda ali. E tinha o João Sander, que tinha aquela meia água ali, né? Que tinha ele... o seu João Sander. Porque o Sander tinha aqui atrás, tinha na São Pedro. Depois ele veio para ali, a Dona Pierina, né? Isso. Eles faziam... Tinha uma outra pessoa lá que era sócio do Sander, que fazia um bife que vou te contar, né? E os colonos vinham tudo da colônia no caminhão do leite. Vinha o caminhão leiteiro. Eu andei muito caminhão leiteiro para jogar futebol. Tinha os bancos para sentar, os tarros na frente e sentavam ali. Isso aí. E vinha um monte. Tu tinha nos domingos, aí eu não... Claro, depois que tu veio morar em Gramado, o pessoal também, depois da missa, eu comi bucho. Né? Lá no Tizote, na descida ali da família ali do Trovão, ali a turma toda, Sartori. Lembra o seu Sartori? Agora eles abriram. Aqui no lado da igreja também tinha alguma. O pessoal depois ia comer um bucho antes de voltar para a colônia, né? Mas aquele bife ali, a gente vinha ali, o tio Oscar Schirold,
Tá. Esse que é da Autostar. Ele. Aliás, o Oscar também tinha moto. Sim, ele e o Nabor. Sim, os fumeiros que a gente O Nabor eu vendi uma moto para ele. Eles vieram trabalhar para Souza Cruz aqui. Me lembro que nem hoje. 600 pila, 100 por mês. E daí eu ainda comprei, ele comprou, eu fiquei de a pé, e comprei do seu Claudino Weber, que tinha... Isso é madeireira aqui. Madeireira no aqui centro. Aqui onde é que é o Tarantino hoje? Ali. Madeireira no centro de Gramado. Isso, tu viu só, né? Que coisa de louco, né? Eu comprei dele, ele disse, o senhor me faz assim no prazo? Faço. Puxou um caderno lá, daí eu ia lá e pagava. Naquele tempo era assim, né? Não, mas a gente tinha os armazéns, tu assinava, ia nas lojas, no Tizote, comprava sapato ali, assinava ali para pagar por mês. Sim, Tu comprava, tu nem falava nada, né? Só pegava ele, a nota. Isso aí. E não dava calote, né? Ninguém dava calote. E valia tudo, né? Tudo funcionava. Valia, né? Que bacana. Ô, Maneca, passando nosso tempo, estamos chegando no fim já. Mas capaz. É uma loucura, né? A gente acha assunto, né, Maneca? Assim, eu tenho feito a pergunta para todo mundo. Aquilo assim, o que tu tem saudade lá da época que tu chegou aqui, que tu gostaria que continuasse em Gramado? O que assim que traz uma saudade? Ou, por que não tem ainda isso, aquilo? Pois é, cara. Uma coisa boa era o cinema. Isso tu me perguntou o que eu fazia. Eu ia muito no cinema. Era muito legal. O divertimento maior era o cinema, né? Mas depois a TV... Tu lembra do Kiba? Trocava a revista na frente do cinema. Sim, Kiba, ele levava a revista velha para dentro. E eu ia lá em cima. Eu gostava de ir lá na mezanino. E a gente gostava de olhar os futebol aí no Palmeirinhas, que tinha lá, do lado perto do colégio, lá tinha um campo. Isso, tinha o campo do Palmeiras. E daí domingo de tarde a gente ia para lá olhar. Era o que fazia, né? Olhava lá, depois ia para casa. Legal. Ficava. Não tinha TV? Não tinha TV, não tinha nada, era tudo mais caseiro, mas ficava em casa comendo uma pipoca, um pinhão, que aqui sempre comeu o pinhão, né? Mais ou menos. E agora vamos fazer a propaganda. Tu tá com a oficina. Agora continua. Sim, eu tenho. Na época eu tinha. É que a oficina pode dizer. A gente diz oficina. Na época eu tinha uns 5 empregados ali. Certo. Depois foi ficando diferente a coisa, mudando, né? E começou a aparecer muita gente fazendo, e daí, sabe, divide, né? Aí eu também achei que pela idade que eu estava na hora de eu segurar um pouco, né? Daí eu montei essa loja ali embaixo, faz 15 anos que eu tenho ali. Sim, mas qual é o endereço ali? É só para a gente... Que é importante. Ali é Corte Real. É Corte Real. 413. Isso aí. Isso aí é na descida. Na descida. Ali eu moro desde que eu casei. Piratini. Eu moro desde que eu casei, eu moro ali. Tá ali. Desde 67. Junto da tua casa. Desde 67. Que bacana. Daí, lá em cima estava muito difícil. Não tinha mais estacionamento. A Brahma também teve que sair, que não conseguia, não conseguia mais chegar. Nem sair, nem chegar, né? Porque saía, batia num carro, era um problema. Maravilha. E daí a gente... Tu tá lá, tem o pessoal da família te ajudando? Tem a minha filha, aquela que veio aliança. Sim, a tua filha. Ela me ajuda. Agora ela ganhou um neném, está com 8 meses, e eu estou comandando. Tá comandando. E Motosserra eu parei. A parte de mecânica eu só mexo na bicicleta ali. Alguma coisa assim, né? Porque os caras me procuram, sabe? Claro. Não, hoje chegou lá. Mano, eu disse, leva ali pro Vitor, eu vou ter compromisso. Se tu não vai fazer, eu vou levar embora. Né? Então... É a fama, né? Não, e 50 anos, né? Que nem tu falou. É difícil ter uma família em Gramado que em algum momento alguém da família não passou lá contigo, né? É que nem o caso do Pascoal, né? Era nome, né? Sim. O Pascoal. Vou lá na loja do Pascoal. Vou lá na loja do Pascoal. Então, era uma família e funcionou muitos anos, né? Foi bacana. Meu amigo Maneca,
Foi um grande prazer aí te receber. Tem mais um monte de papo aí, né? Nós vamos ter que juntar mais adiante, porque a gente está dando uma primeira passada. Mas não deu nem para começar. Mas eu quero trazer o Pequinha e o Alexandre Mazotti junto contigo. Aí a gente faz uma festa aqui, né? Contando histórias, um monte, né? O Alexandre vai todo mês ele vai lá. Vai lá, ele esteve lá me prestigiando lá Sim, na Câmara. Na Câmara. A gente estava lá. Mas com certeza, nós vamos convidar o pessoal. Então, eu queria te agradecer mesmo, agradecer a tua família também, que a gente sempre teve uma boa amizade também, né? Sim, claro. E com certeza, muita gente que vai estar assistindo o programa vai lembrar e vai ter histórias aí também, né? Então, um grande abraço, queria agradecer os nossos patrocinadores, né? Rasenbier, cerveja de Gramado, Vert Stade & Co, Golden Lagueto, multipropriedades e o apoio da Real Wood Home Store. Queria desejar uma boa noite a todos e quinta que vem estaremos de volta aí com Histórias de Gramado. Histórias de Gramado. Oferecimento Rasenbier, a cerveja de Gramado, Vert Stade & Co e Real Wood Home Store. Colchões Real Wood. Colchões de mola com 120 anos de tecnologia. Mais de 30 modelos em exposição. Com o melhor preço do Brasil. E o pagamento em 12 vezes sem juros no cartão. E a parcela é uma mixaria. Real Wood. Permita-se este conforto, porque você merece o melhor.